Oi, galera! Tudo bem? Professora Dani Toffoli aqui de novo, e vocês estão prontos para mais uma aula? Agora a gente vai avançar um pouquinho mais, né? A gente já falou sobre coletânea, tornar essa leitura mais eficaz, sobre estrutura, organização, né? Mitos e verdades, diversas coisas importantes. Mas veja, para que a gente consiga escrever uma redação, precisa mais do que estrutura e precisa mais do que leitura de coletânea, a gente precisa de conteúdo. Então é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, né? Uma coisa que é bastante importante ao longo dessa nossa preparação é a gente saber nessa nossa prova, nesse pré-ENEM, a gente tem ainda aí alguns meses pela frente, como direcionar os nossos estudos. Então, ok, Toffoli, eu preciso mesmo de conteúdo, eu preciso trazer senso crítico, mas por onde que eu começo? O que que eu faço? Vamos tentar explorar para isso, para te ajudar um pouquinho melhor, os últimos temas do Enem? Vamos tentar, então, ver os temas que mais caíram nessas últimas edições e, a partir deles, os repertórios que mais funcionam? Eu só quero aqui ressaltar algo que não estamos indo em busca de decorar repertório, tá? Porque já falei para vocês, não funciona mais no Enem esses repertórios de bolso. É a gente tentar pensar estrategicamente algumas informações, algumas áreas do conhecimento que podem ser estratégicas para cada um dos eixos temáticos. E para isso é que é importante a gente identificar esses últimos temas do Enem, tá bom? Eu fiz aqui um retrospecto para vocês dos últimos 5 temas, né? Não, 6 temas que já caíram no Enem, para a gente entender um pouquinho melhor a sua natureza, os eixos temáticos, se existe alguma coisa em comum entre eles. E aí eu peguei desde o ano de 2020. Uma dica para vocês: depois de 5, 6 anos, né, para trás, os vestibulares eles já começam a ficar, digamos assim, um pouquinho mais antigos. Então aí já não é mais uma base tão boa assim de estudo pra gente, tá bom? Especialmente aqui na redação, que todo ano tem adaptações. Mas vamos lá. Eu vou ler com vocês de baixo para cima, certo? Desde o mais antigo, portanto, até o mais novo. Então, em 2020, a gente teve o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Em 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. 2025, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Bom, a primeira coisa, que é a mais óbvia, né, que a gente já vê, todas elas trazem o contexto brasileiro, certo? Ah, mas eu já vi um tema Enem que não tinha Brasil escrito na sua frase temática. De fato, mas foi lá em 2018. E, de qualquer forma, a gente tinha o Brasil como constante nos textos de apoio, tudo bem? Lembra do que eu falei de recorte temático para vocês? Então, a gente pode ter uma constante. Sempre estaremos falando sobre cenário brasileiro na nossa redação do Enem. Só que, para além disso, a gente percebe, quando nós analisamos todos esses temas, que os eixos temáticos que mais aparecem são os 3 principais. Aqueles que estão relacionados de maneira mais direta aos direitos humanos e à questão da cidadania, ou seja, aquilo que diz respeito a racismo, violência de gênero e populações vulneráveis. Também relacionado à saúde e comportamento, então saúde mental, sedentarismo, uso de telas. E por fim, cultura e identidade, valorização de povos originários, afro-brasileiros, tudo bem? Aqui, turma, a gente teve uma constante, né, nas últimas edições, falando especialmente sobre o que nós chamamos dentro da sociedade de minorias sociais. Inclusive, quando vocês forem trazer termos como esses, ou mais especificamente esse termo na sua redação, é importante que o minorias ele esteja associado à palavra sociais. Porque aqui a gente não está falando de minorias no que diz respeito à quantidade de pessoas, mas sim no que diz respeito, à sua representação social. Tudo bem?
E aí, se a gente olha para as últimas edições do Enem, tivemos em pauta como constante minorias sociais, ou seja, pessoas, grupos em situação de vulnerabilidade que têm problema no que diz respeito à sua representação, garantia de direitos. Então, eu tomaria um cuidado aí com esse viés. Tudo bem? Quando a gente vê, portanto, que existe esse tipo de recorrência, cara, isso não é sorte, é um estudo direcionado, né, como eu gosto de dizer. A gente percebe que o Enem, ele está colocando cada vez mais em pauta esse olhar social do aluno. É por isso que eu volto para uma das falas iniciais que a gente teve em relação aos mitos e verdades da dissertação. De que opinião nunca pode se sobrepor aos direitos humanos. A gente percebe o quanto os direitos humanos e a garantia de uma cidadania é importante para essa redação do Enem. Portanto, não é à toa que a gente vê nas últimas edições essas minorias sociais sendo colocadas em pauta. Tudo bem? Ou então, algum tipo de problema que esteja relacionado a essas minorias sociais. Para além disso, eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, se perguntando, ô Toffoli, mas assim, você não quer dar uma dica de tema aí pra gente? Porque tem um monte de tema bombando, né? Bom, minoria social, mulheres, feminicídio, uma situação super grave que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Sim, eu concordo com vocês. Tem chance de cair? É claro que tem chance de cair, porque tem total cara Enem. Mas já que a gente está falando de tema e de eixos temáticos, eu quero fazer um adendo. O Enem não tem como característica colocar como tema central da sua redação temas que estão sendo visados pela mídia. Claro, é um problema social que pode ter aparecido na mídia, mas pega as últimas edições. Tudo aquilo que estava bombando nos jornais e revistas não foram foco de análise, não foram tema da redação. Então só tomem cuidado aí com essas notícias que elas procuram chamar a sua atenção falando sobre esses temas que estão sendo aí bastante recorrentes. Sempre tem chances, não vou falar que nunca, mas é como eu falei para vocês, a gente tem que olhar para a recorrência e não tem sido recorrente isso no Enem nos últimos anos. Então vamos estudar pelo concreto, tudo bem? Aquilo que está ligado a direitos humanos e cidadania, como eu coloquei para vocês, saúde e comportamento, cultura e identidade. Vendo essas três recorrências, eu vou dar algumas dicas aí de repertório. Constituição de 88, mas isso é repertório de bolso. Sim, mas se isso for super pertinente a um tema que está relacionado à garantia de direitos humanos, veja, ele pode ser um repertório muito produtivo para você. Bom, saúde e comportamento. Alguns preceitos principais da OMS, Organização Mundial da Saúde, do nosso sociólogo Byung-Chul Han, responsável pela famosa Sociedade do Cansaço, alguns dados importantes do Ministério da Saúde. E no que diz respeito à cultura e identidade, a gente tem Conceição Evaristo, ó para quem vai prestar a FUVEST aí, Conceição Evaristo, Ailton Krenak, que está sendo cobrado na UFMG também enquanto leitura obrigatória. Tudo bem? Então são algumas dicas relacionadas a esses três eixos temáticos. Lembrem-se, nós estudamos repertório por eixos temáticos e nunca especificamente ao tema, certo? Bom, essa aula foi mais levezinha só para dar o tom para vocês de como que a gente tem que olhar para esses temas, de como a gente tem que olhar para esses assuntos para poder ir em busca desses nossos repertórios. Tudo bem? Uma dica final para a gente poder finalizar essa aula. Bom, aqui eu já dei para vocês a letra do que a gente vai ter como temas recorrentes, estudem esses três eixos temáticos, mas se você quiser ampliar os seus repertórios, peguem os outros eixos temáticos e tentem escolher alguns repertórios que sejam chave para o eixo temático. Nunca repertório de bolso e repertório universal que sirva para todos os assuntos, isso não existe, a gente tem que trabalhar com produtividade. Mas repertórios-chave para cada um dos eixos, isso sim é de bom tom, porque a gente consegue explorar bem. Tudo bem, gente? Ufa, terminamos por aqui. Até as próximas aulas, galera!